Graças a Deus, glória a Jesus, maravilha, Senhor. Quem tem o prazer de saudar a todos os irmãos e ouvintes na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor sou eu, teu irmão em Cristo, Diácono Gleidson. Amados irmãos e irmãs, servos de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, eu venho através desse áudio, irmãos, relatar algo que me aconteceu, né? Achei bem interessante, eu creio que isso vai servir aí para os irmãos casados. O que acontece, irmãos? Nós, como conhecedores da palavra, nós entendemos que Satanás, ele tenta de todas as formas arruinar casamentos, lares, famílias, principalmente famílias que são daqueles que são servos de Deus. E teve uma certa feita, irmãos, que no início do casamento aqui em casa era só apenas um cômodo, ou seja, tinha a cozinha, o banheiro e o quarto. E estava com a minha esposa deitado na cama, né, dormindo. E o que acontece, irmãos? Eu não sei explicar. E o meu corpo estava dormindo, estava como morto, mas a minha visão espiritual, ela estava como aberta. Eu vi o meu corpo deitado, eu não conseguia me mexer nem mesmo falar nada, mas a minha visão espiritual estava aberta, eu estava vendo ali, né, o que estava acontecendo no quarto. E apareceu um beija-flor da cor preta que estava voando assim sobre o quarto. E eu observando isso e não estava entendendo. Aí como eu estava deitado de lado, esse beija-flor veio e me veio voando até na minha direção, na questão do meu rosto. Ficou mais ou menos na frente assim entre os meus dois olhos, como se estivesse no meio do nariz. E começou a me beliscar, né, dando picadas no meu rosto. E como o meu corpo estava como meio morto, não sei explicar isso, essa experiência que eu tive aí, eu não conseguia falar e nem conseguia levantar a mão para poder tanger esse beija-flor. Aí eu fiquei com medo, eu já achei estranho, tem alguma coisa errada. E quando ele percebeu, esse beija-flor percebeu que eu estava tentando fazer algum gesto ou levantar a mão para poder tanger, ele começou a aumentar a velocidade das beliscadas. Quando, né, eu creio que foi até Deus quem me deu a força para levantar a mão, para repreender, que eu até falei na mente mesmo, não conseguia falar porque os lábios estavam como fechados, colados, mas na mente eu consegui falar: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Aquele beija-flor, irmão, se transformou em um demônio terrível, feio. Eu não sei como explicar a aparência deste demônio. Mas só que ele dava um berro, um grito de derrota e sumia que nem fumaça. Tudo bem, eu fiquei ali pensando, analisando o que é isso, olhando a Deus. E até então, Deus não havia falado nada acerca disso. Mas eu já estava meio desconfiado que alguma coisa relacionada ao casal. Mas tudo bem, passou-se os dias, de novo, né, estando eu deitado com a minha esposa. Como aqui em casa era apenas um cômodo, a caixa de água ficava na parte de cima do telhado. Tinha tipo não recordo bem se era uma laje. Era duas paredes e tinha uns paus atravessados com uma capa de carro, tipo um capuz, e em cima a caixa de água. Eu deitado, né, na cama, estava da mesma forma conforme falei de início, corpo como morto, não conseguia falar, mas a visão espiritual estava aberta. Quando eu olhava por cima do telhado, eu via Satanás, eu vi Satanás como acocado, assim, de có, e sobre ali a questão da madeira que sustentava a questão da caixa, e do dedo dele, ele estava com o dedo apontado para minha esposa, e do dedo dele saía tipo aquelas setas de sinalização para atingir a minha esposa.
E eu ali vendo aquela situação, eu tentava me jogar sobre a minha esposa para não atingir ela. Aí o que que acontece, irmãos? Aí aquela peleja toda, aí tudo bem, despertei pela manhã. Achei muito estranho isso, não consegui no momento ali compreender o que estava acontecendo. E o que que acontece, irmãos? Até uns tempos atrás estávamos congregando na IPDA, né? Eu não confesso aos irmãos que eu não fiquei muito tempo lá, apenas um espaço de tempo mesmo para não ficar sem congregar. Mas Deus já havia me revelado que se eu fosse congregar lá, né, uns abençoados iriam fechar a porta do ministério para mim, né? E isso realmente aconteceu em algumas circunstâncias, em algumas questões. Mas eu só fiquei lá mesmo por questão de, né, não ficar sem congregar. E estávamos fazendo uma campanha, e nessa campanha eu comecei a orar, orando a Deus, clamando ao Senhor, clamando por misericórdia. E acontece que no momento que eu estava clamando, veio essa questão, esse acontecimento que aconteceu comigo, irmãos. E na hora ali da campanha que estava orando, Deus me deu discernimento. Que o diabo, ele sempre vai tentar no casal caçar uma brecha para poder atacar, lançar seta, muitas vezes no sentido, irmãos, para colocar a discórdia, a contenda e assim o divórcio. Então Deus me deu discernimento que ele estava trabalhando de alguma forma, querendo colocar o divórcio na questão do meu casamento. E eu senti de Deus nesse dia lá, irmãos, eh, relatar o que aconteceu. E olha que a missionária que estava responsável lá da congregação, que lá eu acho que estava em falta em questão de pastores, ela citou. Olha como Deus usou o irmão. Porque na verdade nesse dia tinha um casal que estava brigados, estava pensativo em divorciar-se. Mas o que é que estou fazendo essa colocação? Não é divulgando questão de placa denominacional, mas a questão dessa experiência, desse acontecimento, que serve de alerta a todos os irmãos casados, né? Irmãos casados, né? Vigiai, tampar as brechas e estar atento, porque o diabo está fazendo de todas as formas para tentar arruinar casamentos. Infelizmente, irmãos, muitos irmãos e irmãs, pessoas casadas, por mínimos detalhes deixaram de vigiar e infelizmente muitos hoje se encontram com seus casamentos arruinados. Mas a palavra de Deus exorta, né, que se porventura acontecer o divórcio, aos divorciados só tem duas opções: ficar sem casar ou se reconciliar com teu esposo. Então já foi revelado ao nosso pastor Eduardo que o que salva o casamento dos servos de Deus não é você que foi vítima, quem sabe, de adultério, quem sabe por fraqueza do teu cônjuge, você largar e casar de novo. O que salva o teu casamento é o perdão, você perdoar, aleluia, o teu cônjuge. Amém? Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, irmãos, vamos zelar pelo nosso casamento. Satanás está, aleluia, como babando, almejando a destruição, o divórcio. Me perdoe falar misérias, derrotas dentro do lar. Mas quando os servos de Deus vigiam, estão atentos, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, Deus dará vitória e assim lança por terra todos os laços do inferno. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os meus irmãos e irmãs. Fiquem na paz, Deus abençoe.